De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre as férias de julho. É claro que muitas famílias já definiram o seu destino, para quem ainda não definiu. Hoje nós estamos falando sobre um destino bem bacana, justamente estamos falando sobre os parques de Orlando, especificamente do Grupo SeaWorld, que hoje está aqui conosco, falando um pouco mais das suas novas atrações. Quem está aqui com a gente é justamente a gerente de Relações Públicas para o Brasil do Grupo SeaWorld Parques, a Marjorie Schroeder, ela que está contando um pouquinho mais de todas as novidades para o público brasileiro. Inclusive, Marjorie, você já trouxe alguns vídeos para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o conteúdo desses parques e as atrações também que estão surgindo por aí. O primeiro que você trouxe é do Parque de Orlando mesmo. Isso, é do SeaWorld Orlando. Isso, SeaWorld Orlando, que é o nosso parque mãe aí, que fica... ele é um parque de vida marinha, né? Então a gente... reúne diversos animais e temáticas voltadas da vida marinha. Tem atrações como a Manta, que é a nossa montanha-russa hiper radical, que você fica como se você estivesse numa raia. E a nova atração, que é a Turtle Trek, que acabou de inaugurar, super quente. Show com os golfinhos também, que é um show super divertido, as crianças adoram. Outra montanha-russa Kraken. É importante a gente falar que a gente tem essas montanhas-russas que são super bacanas no SeaWorld, além dos shows, desse contato com os animais. Aí é um aquário que fica embaixo da manta, então reúne a atração. Área infantil, a gente tem aquela chamuzinha, é uma montanha-russa infantil, então dá para a família inteira se divertir, aí os avós, os pais, os filhos. Aí no verão, legal, uma atração também para se refrescar. E os nossos espetáculos, né? Esse espetáculo aí é um espetáculo noturno, chama Shamrocks. E ele acontece exatamente agora nesse período de verão. Porque nesse período os parques eles ficam abertos até mais tarde para celebrar as noites de verão. E a gente tem alguns shows e algumas atrações que são específicas nesse período. Vou pedir inclusive para a nossa técnica mostrar essa nova atração que você está se referindo. Que é o Shamrocks, que é o nosso show noturno das baleias orcas, e é um show de rock super legal, super animado, e com a presença das majestosas aí baleias orcas, que fazem também um espetáculo à parte. E então o parque fica aberto até 10 horas da noite, as noites são super agradáveis, começa a escurecer às 7, 8 e meia, então o dia realmente é um dia bem longo para quem curte os parques agora nesse período de verão. E para quem não conhece, imaginava que o Grupo SeaWorld se resumia apenas a shows, né, aquáticos, também dá para perceber que não é bem isso, né? Não, o SeaWorld hoje ele reúne atividades e atrações para todas as idades, todos os gostos. Então a gente tem os espetáculos, que são esses espetáculos com os nossos animais marinhos. A gente tem baleias orcas, espetáculos com golfinhos, com leão marinho. E a gente tem as nossas montanhas-russas também, que são super conhecidas pela adrenalina. Então a Manta é a principal, ela inaugurou em 2009 e você se sente realmente numa raia gigante. Então a gente não deixa de ter a nossa característica dos animais, mas de uma outra maneira, e com adrenalina, com emoção. A gente tem uma área muito grande dedicada às crianças pequenas, então é um grande playground para as crianças e para os pais. Então, uma montanha-russa infantil, por exemplo, você pode ir crianças a partir de 90 centímetros e vai com o pai, com a mãe. Então, é realmente um parque dedicado para toda a família. No caso do SeaWorld, vocês lidam com grandes animais, né? Então, como é que é feito esse trabalho de treinamento desses animais? E mesmo vocês têm um trabalho específico de cuidado desses animais após uma determinada idade, né? Como é que é feito isso? Na realidade, a gente tem uma grande expertise na questão não só do treinamento, como também de reabilitação e tratamento de animais marinhos. Então, a gente tem os nossos embaixadores, que são aqueles que estão no parque, participando das atividades, porque o que a gente entende, Luciana? A gente entende que a conscientização e o amor, o carinho pelos animais pode vir por meio do entretenimento. Então, é realmente esse o objetivo principal do parque. Aproximar, né? Aproximar, principalmente as crianças ou mesmo os adultos, com esse mundo animal, para que aí eles respeitem, conheçam. A gente sabe que a gente respeita e cuida daquilo que a gente conhece, do que está próximo. Então, a gente tenta, por meio do entretenimento, a gente sabe que a gente consegue poder conscientizar
o público em relação ao cuidado, à preservação, à importância desses animais. Além disso, que é realmente o nosso expertise na parte de entretenimento, a gente tem um trabalho muito grande na parte de resgate e reabilitação de animais. Como que funciona isso? A gente é como uma central, principalmente na Flórida, mas para todos os Estados Unidos, que qualquer animal que a comunidade costeira ou que encontre em situação de perigo, seja porque em barcos de pesca, redes de pesca, ou que tenha algum problema, ou que esteja órfão, ou animais que são encontrados na praia por alguma mudança climática, eles ligam para o parque e a gente tem uma estrutura grande de veterinários, de biólogos, de zootecnistas que fazem o resgate desse animal, reabilitam esse animal nas dependências do parque e devolvem à natureza assim que ele está apto a voltar à natureza. Então é um trabalho assim lindo, porque é um trabalho realmente, são histórias comoventes, né, de animais. A gente recentemente teve, na verdade a gente teve um resgate de um golfinho bebê de apenas 5 dias, que ficou preso numa rede de pesca, a mãe foi embora e ele não conseguiu sair. E a gente fez o resgate, ele está sendo alimentado por mamadeira, e assim que ele estiver forte, grande, ele consegue voltar saudável à natureza. A gente tem um trabalho muito grande com os peixes-bois e com as tartarugas marinhas também, que sofrem muito com essa questão da reprodução no ambiente selvagem. No caso desses animais que são que acabam se desligando da família, como foi o caso de um acidente desse, como você citou, eles não são aproveitados dentro do próprio parque? Não, a gente tem hoje, quando esses animais não podem voltar à natureza, porque quem decide isso é um conselho mesmo do próprio governo dos Estados Unidos. Então, quando ele não pode voltar à natureza, alguns animais têm como ser acomodados no parque, que é o que a gente vai ver na Turtle Track, que é essa atração nova. Então, algumas das tartarugas marinhas que estão ali para o público conhecer, passaram por um processo de reabilitação e por algum motivo não puderam voltar. Então, eles chegam a ser acomodados no parque. Alguns a gente tem que realmente direcionar para outras instituições, porque a gente não tem como acomodar, infelizmente, todos. E outros, agora, os animais que participam dos shows, dos espetáculos, são animais que nasceram no parque, que fazem parte do nosso processo de reprodução também, e que aí, desde o início, já foram treinados e estão acostumados a lidar com o homem. Então, existe um pouco essa preocupação com os animais que participam dos shows e dos treinamentos. Mas alguns a gente consegue acomodar no parque para que o público tenha acesso também. Basicamente são animais que já têm família atuante no próprio parque. Exatamente. A gente, além da parte dos treinamentos e dos resgates, a gente tem processos de sucesso na parte de reprodução, principalmente dos animais que estão em extinção. Então, no SeaWorld com a parte dos animais marinhos e no Busch Gardens com os animais terrestres. Então, esses animais que estão em extinção, a gente tem projetos de sucesso realmente na parte de procriação. Hoje nós estamos falando com a Marjorie Schroeder, ela que é gerente de Relações Públicas para o Brasil do grupo SeaWorld Parques. Mais uma vez a gente vai apresentar para vocês o site da instituição, no qual você pode conferir as informações e todo o detalhamento desse trabalho em português, inclusive o site este que aparece aí no seu monitor, o www.seaworldparks.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com a Marjorie, porque ela vai explicar um pouco mais sobre as outras atrações, os outros parques que estão disponíveis do grupo na região de Orlando. Espero que você continue conosco, daqui a pouco voltamos. Até já.